Então é isso aí, galera. Hoje a gente vai dar uma dica aí para vocês sobre ortografia, algumas noções ortográficas que pegam inclusive em compreensão de textos e elaboração frasal dentro da redação, né? Então a gente inicia falando da expressão porquê. A expressão porquê, desde o primário, é ensinado a nós que ela deve ser escrita de maneira separada por se tratar de uma pergunta. E isso é uma meia-verdade, já que você tem o critério principal voltado para esse segmento de o porquê ser realmente escrito de forma separada, por causa de se tratar de uma pergunta. Só que eu lembro aos alunos que existem dois tipos de pergunta, que seriam a pergunta direta e a pergunta indireta. Então a dica para você escrever o porquê de maneira separada é você colocar na sua cabeça que você poderia escrever ou não as palavras motivo ou razão depois dessa expressão. Então vamos aos exemplos. Por que você não fez o trabalho? Pergunta direta. A entonação que eu dei à voz faz com que você tenha que escrever obrigatoriamente com um sinal de pontuação de interrogação ao final. Então eu poderia dizer por que motivo, por que razão você não fez o trabalho. Pergunta direta, fácil. Agora eu poderia elaborar também em tom de afirmação, mas a expressão porquê também seria escrita de maneira separada, da seguinte forma: não sabemos por que ele não fez o trabalho. A minha entonação não é uma entonação de pergunta direta, só que a palavra porquê, a expressão porquê, deveria ser escrita de forma separada. Haja vista que você diria, não sabemos o motivo, não sabemos por que motivo você não fez o trabalho, não sabemos por que razão. Então isso faz com que eu tenha uma pergunta indireta, ok? A segunda situação do porquê, que faz com que você não tenha que ficar preocupado só com o critério a que nós abordamos agora, seria o fato de a expressão porquê também equivaler a um pronome relativo. Então, equivalente a um pronome relativo, ele vai poder ser escrito num contexto em que ele equivalha a pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Então, não é qualquer contexto que isso vai acontecer. Vamos dar uma elaboração aqui. Não sabíamos o motivo por que ele se ausentara. Não sabíamos o motivo por que ele se ausentara, equivale a dizer, não sabíamos o motivo pelo qual ele se ausentara. Se no lugar de motivo eu tivesse a razão, não sabíamos o motivo, não sabíamos a razão pela qual ele se ausentara. E os respectivos plurais também, os motivos pelos quais, as razões pelas quais. Então, cuidado com essa expressão, que também é muito abordada, é muito cobrada em provas, quando a banca, na maioria das vezes é o que vai acontecer, quando a banca quiser complicar a sua vida, ok? As últimas dicas dessa grafia, dessa expressão, diz respeito primeiro, porquê de resposta, como nós aprendemos lá no primário. Não é necessariamente também por ser uma resposta, é porque o conceito de resposta lá do primário é um conceito voltado para a indicação de causa ou explicação. Então a expressão, a conjunção, que vai ser uma conjunção, porque ela é uma conjunção causal ou uma conjunção explicativa. Então equivale a uma justificativa num contexto em que você tenha que abordar algo. Então é muito utilizado, por exemplo, em redações. Eu não fiz o trabalho porque estive doente. Esse porque estive doente indica a causa de eu não ter feito o trabalho. Ele é substituível por expressões como pois, já que e uma vez que. É uma dica que fica para você escrever o porquê de forma junto e sem acento, ok? E o último é o mais fácil de todos. Basta você colocar um artigo ou um pronome para determinar a expressão. Ele vai ter que ser escrito de maneira junta e acentuado. Então, eis o porquê de eu não ter feito o trabalho. Estive doente. Eis o porquê, olha o artigo, substantivando a palavra, faz com que eis o porquê equivalha a eis o motivo, eis a razão. Eu estou falando agora de sinônimos, ok? É o caso mais fácil que faz com que você não tenha o direito de errar. Essa é a dica com relação ao uso dos porquês que vai estar na sua prova. Um abraço.